Glória a Deus. Quem crê que você vai receber o teu milagre? Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós já oramos. Eu creio que Deus já está operando. Amém. E você que trouxe agora a palavra de Deus, abra comigo o livro de Jeremias. Aleluia. No capítulo 33, verso 3. Jeremias, capítulo 33, verso 3. Aleluia. Louvado seja Deus. Todos já encontraram? Jeremias, capítulo 33, verso 3. Acompanha comigo. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém. Qual é o segredo da tua vitória? É você clamar a Deus. Clamar e crer que Ele vai responder a tua oração. Você tem que crer. Você já se sentiu preso e sem saída, com todas as portas fechadas e sem saber o que fazer? Quando isso acontece, aí você lembra logo de levantar um clamor ao Senhor. E quando você clama, quando você ora, as portas se abrem para você. O segredo é você clamar. Amém? Agora vamos comigo lá na carta de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Aleluia. A partir do verso 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 4. Aleluia. Todos já encontraram? Atos fica vizinho ao Evangelho de João. Amém? Acompanhe comigo. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a quatro escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém? Você vê, o apóstolo Pedro, ele foi preso. Mas por que prenderam Pedro? Por acaso ele cometeu algum crime? Por acaso ele matou alguém? Ele furtou algo? Não. A prisão de Pedro se deu tão somente por causa do Evangelho. Tão somente ele foi preso por pregar a palavra de Deus, as boas novas. Você acha que isso
isso é crime? Uma pessoa ser presa porque está pregando a palavra de Deus? Não é crime nenhum. E Pedro, ele foi colocado num cárcere aonde era impossível ele sair dali. Não tinha como ele sair dali livremente. E ele estava para ser apresentado ao povo judeu, mas a igreja estava em oração. A igreja, ela estava incessantemente orando por Pedro. Eles não sabiam o que iria acontecer, mas a igreja está orando. E de repente você está hoje aqui porque alguém um dia estava orando por você. Como eu estou aqui hoje porque um dia a minha sogra, a minha esposa, no momento de aflição, foram buscar a Deus. E a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Elas sempre em oração, não só ela, mas os irmãos que pregavam para mim. Mas eu recebi aquela palavra, achava muito bom, e de repente eu já esquecia. Mas teve um irmão que disse: irmão, o que você está fazendo, Deus não está se agradando de você. Mas eu vou estar orando por você. E quando tem alguém orando por uma pessoa que de repente ela está aí, encarcerada numa calçada, embriagada, sendo acorrentado por aquele vício maligno, aí a família ora, busca em Deus, e de repente o milagre acontece. Deus tira aquele homem do pó, da cinza, para fazer-o assentar em lugar de príncipes, porque alguém orou por ele, porque alguém um dia passou a dobrar os joelhos no chão, a clamar a Deus, a se humilhar diante de Deus, a jejuar por aquela pessoa, e Deus ouviu o clamor daquela pessoa e resgatou ela das trevas para a luz. E Pedro ali preso, lá dentro de um cárcere, com as mãos acorrentadas, ainda mais de um portão de ferro que ninguém podia abrir tão fácil. Principalmente Pedro, com as mãos acorrentadas. Era impossível ele sair dali. Mas a oração, ela é conjunta de uma palavra, ação. E quando isso acontece, os grilhões caem por terra. E ainda mais tinha 4 soldados numa parte ali na entrada do portão, vigiando ele, outra mais à frente, outra mais à frente. Era impossível Pedro sair dali sozinho, mas a igreja não desistia de orar. Eu creio que muitos de vocês estão aqui ou nos assistindo aí. Um dia você estava aprisionado pela angústia, pela tristeza de ter o seu marido indo embora de casa e dizendo que nunca mais voltaria para casa. Mas você foi uma mulher sábia, e a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola destrói. Mas a mulher que é sábia, mesmo que o marido vá embora de casa, ela
os joelhos. Ela ora, crendo que Deus vai trazer o marido de volta. De repente é uma mãe, é um pai que está angustiado por ter um filho nas drogas. O filho que rouba tudo dentro de casa, rouba tudo que ele vê pela rua. Mas o pai e a mãe não desistem. E está ali em oração. E muitas vezes a resposta de Deus parece que não vem. Muitas vezes a resposta de Deus, ela demora. Mas ela vem, ela não falha. Muitas vezes Deus deixa para fazer o milagre no último pedido que você faz. Quando Deus vê que você já não tem mais forças físicas, nem palavras para clamar, Deus entra em ação e faz o milagre. Eu já vi muitos casos que aos olhos humanos era um caso perdido, mas quando alguém passou a orar, quando alguém passou a buscar a Deus, aquilo que era perdido foi achado. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vemos quando o Lázaro estava 4 dias dentro de uma sepultura, e Jesus, ao chegar ali, mandou tirar a pedra. E Marta: Senhor, já é de 4 dias, já está fedendo, ninguém suporta o mau cheiro. E Jesus: tirai a pedra. E quando tiraram a pedra, Jesus mandou Lázaro sair da sepultura, e Lázaro saiu, porque aonde existe a morte, Jesus vem e traz a vida. Aleluia, louvado seja Deus. E Pedro, ao estar ali, sem perspectiva nenhuma de sair mais dali, porque quando Herodes mandasse ele sair, tirar ele de lá, com certeza Pedro seria morto. Mas a igreja ficou orando a Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas existe uma chave, e essa chave chama-se oração. É a chave que abre todas as portas. É a tua oração. Aleluia, louvado seja Deus. Quando tudo parece estar perdido, Deus pode mudar tudo que aos olhos humanos é impossível. Aleluia. Acompanha comigo o verso 6. Aleluia. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus, ele, quando ouve a oração de alguém, a oração ela move os céus. E a igreja, de tanto interceder, de tanto orar, Deus operou um grande milagre. O anjo vai abrir aquele cárcere. Quando toca em
Pedro, que estava dormindo, aquelas cadeias se tornaram, o cárcere foi aberto, sem ninguém abrir. Automaticamente, como diz a palavra, aquele portão abriu e Pedro ganhou a sua liberdade. E assim você tem que fazer. Você tem que buscar a Deus, estar em oração, porque aquilo que está acorrentado na tua vida vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Aquilo que está aprisionando você, que pode ser de repente uma dívida, de repente é a enfermidade que está te acorrentando, de repente são os vícios que te aprisionam, mas o portão vai se abrir automaticamente e você vai ser livre de toda essa prisão, de todo esse cárcere. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Verso 9. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe estes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, denominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Aleluia. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Amém? Glória a Deus. É a oração, é a chave que abre as portas, porque aos olhos humanos era impossível Pedro sair dali, mas Deus enviou o seu anjo para libertar, e Deus está enviando o seu anjo para libertar vocês de toda e qualquer situação que está te aprisionando. Então somente creia, nunca deixe de orar. A igreja estava em oração, mesmo eles sabiam que era impossível algo acontecer, era impossível Pedro ser livre, mas a oração remove montanhas. E a igreja insistia, não parou de orar. E muitas vezes você está orando por algo e de repente você deixa de orar, aí não acontece nada. Mas se você continua orando, Deus vai fazer um milagre na tua vida, como fez um milagre na vida de Pedro. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos comigo agora a 2 Coríntios.
carta de Corinto. Capítulo 10, verso 4. Todos já encontraram? 2 Coríntios 10, 4. Acompanhe comigo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. A nossa arma não é uma arma humana, não é uma metralhadora, não é um facão, uma foice. A nossa arma é espiritual, é a oração que destrói fortalezas, é a oração que remove montanhas. Você crê? Aleluia. Então receba em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. A oração, ela é espiritual. Tem algumas batalhas que você não vai vencer com suas forças, mas você vai vencer com os joelhos no chão, dobrados, clamando a Deus, intercedendo a Deus, e isso constantemente, porque Daniel, ele foi um homem vencedor diante dos seus inimigos. Daniel, ele orava 3 vezes por dia, e isso causava inveja nos seus inimigos, e por causa disso, Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas Deus sabia quem era Daniel, um homem que estava sempre em oração, sempre buscando a presença de Deus. E aqueles leões, todos tiveram as bocas fechadas. Daniel pôde dormir sossegado ali naquela cova, e de manhã veio, quando chegou, sem expectativa nenhuma de vida a Daniel, ele chamou: Daniel, Daniel. E Daniel respondeu a ele: estou aqui, rei. Os leões não fizeram nada comigo. Mas por que isso aconteceu? Porque Daniel era temente a Deus, era honesto. Enquanto na política muitos fazem roubos, desviam verbas, Daniel, nessa época, ele fazia tudo que agradava a Deus, tudo certo, e isso chama a atenção de Deus. Por isso que Daniel foi livre dos leões. E os inimigos de Daniel foram todos lançados ali naquela cova, os leões famintos, já era abocanhando e quebrando os ossos, era um estralado de ossos tremendo, porque eles não eram leais ao rei, a um ser humano. Como eles poderiam ser leais ao Criador, que é Deus? Então, meu querido, minha querida, seja uma pessoa justa. Amém? Vamos comigo lá em Tiago, capítulo 5. Verso 16. Louvado seja Deus. Todos já encontraram? Carta de Tiago, capítulo 5, verso 16. Acompanhe comigo. Confessai, pois, os
vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. A súplica, o clamor, a oração de um justo tem toda a eficácia. Pode mover os céus, chama a atenção de Deus, confessando os vossos pecados. Tem pessoas que pecam, mas não querem confessar os pecados para Deus. Mas aqui a palavra ensina que nós devemos confessar os nossos pecados para sermos curados, porque muitas pessoas não são curados, não são livres de uma enfermidade, porque elas não são capazes de confessar os seus pecados. E mesmo que alguém ore por ela, ela não vai ser curada, porque ela não quer confessar os pecados. Você vê que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, mas aquela pessoa que alguém está orando por ela, ela tem que fazer a parte dela, para que ela seja livre, porque a oração é a chave para que você seja curado, seja liberto, seja transformado, para que você seja uma pessoa vitoriosa em toda a sua caminhada. Aleluia, louvado seja Deus. Existem portas que só irão se abrirem através da tua oração, do teu clamor. De repente você quer uma porta de emprego aberta, mas você não quer fazer a sua parte. Você não quer dobrar os teus joelhos e pedir que Deus venha abrir a porta para você. Eu lembro que uma época que eu trabalhei 6 anos numa empresa, quando eu olhei para toda a situação que eu estava vendo e vivendo ali naquela empresa, dobrei meus joelhos no chão e disse: meu Deus, se for da tua vontade, me tire desta empresa e abra uma porta para mim, uma porta onde eu venha ser bem sucedido. Aqui eu não estou desmerecendo o meu pão de cada dia, mas eu já não tenho mais alegria em estar aqui trabalhando. Não deu um mês, Deus me tirou de lá, saí feliz da vida. Muitos olharam assim para mim: mas não foi demitido. Eu disse: glória a Deus. Disse na cara da gerente de recursos humanos: não foi você, não fui o gerente administrativo, não foi ninguém que me tirou daqui. Quem me tirou daqui foi Deus, porque eu dobrei os meus joelhos no chão, pedi para Ele me tirar daqui e me abrir uma outra porta. E antes que eu viesse a receber a terceira parcela do seguro de desemprego, a porta foi aberta, aonde eu ganhava um salário e meio, passei a ganhar quase 3 salários. Mas porque Deus, Ele viu a minha sinceridade, Ele ouviu o meu clamor. Porque muitas vezes você ora, você pede, mas você não sabe como pedir e nem orar. Mas peça em nome de Jesus, que Ele vai abrir a porta para você. A igreja ficou muito feliz quando viu que Pedro foi liberto, sem nenhum homem chegar até lá e livrar ele dali.
o próprio Deus envia o seu anjo para libertar ele, para todos verem que o poder de Deus é soberano, que só Ele tem poder. Homem nenhum tem poder. Quando o homem pensa que pode tudo, ele não pode nada, porque tudo vem do Senhor. Pedro não poderia sair daquela prisão com a sua própria força. Ele precisou da força de Deus, ele precisou do agir de Deus, e quando Deus age, ninguém vai impedir. Quando Deus age na tua vida, nem ninguém, nem o diabo podem impedir. Aleluia, louvado seja Deus. Então somente creia na sua libertação, creia na libertação do teu parente, do teu esposo, da tua esposa, do teu filho, do teu sobrinho, do teu neto. Ore, creia em nome de Jesus, porque eu estou em